E ainda falando sobre a situação da vacinação, a campanha de vacinação contra a Covid-19, que teve início nesta semana em todo o Brasil. Primeiramente, apenas parte de grupos prioritários, entre eles profissionais da saúde e idosos, estão sendo vacinados neste momento. Para falar sobre o plano de imunização no Maranhão e também no país, o Bom Dia Maranhão recebe nesta sexta-feira o secretário de Saúde do Maranhão e o presidente dos secretários estaduais de saúde, Carlos Lula. Bom dia, secretário. Bom dia. Secretário, a gente fala primeiramente sobre a realidade aqui do estado do Maranhão. Os 217 municípios já têm a vacina, já começaram também essa vacinação. Como é que está esse planejamento e organização? Até ontem, no finalzinho da tarde, praticamente todos eles já tinham. A gente tinha um total de 195 municípios que já tinham iniciado a imunização, todos já tinham recebido a vacina. O restante dos municípios que ainda não tinham iniciado deveriam iniciar no dia de hoje. Então, a gente conseguiu até se superar em termos de logística. Nas vacinas de rotina, a gente leva, em geral, 3 semanas para fazer essa entrega da rotina em cada uma das regionais do estado. Dessa vez, a gente fez em menos de 36 horas. Então, a gente agradece também a parceria da Secretaria de Governo, a Secretaria de Segurança Pública, todo mundo junto, que permitiu que a gente tivesse, em pouquíssimo tempo, a entrega para todo o estado das nossas doses de vacina. Secretário, agora se o senhor é presidente também do CONAS, pode falar de uma visão mais nacional e tem falado muito nacionalmente também sobre a questão do planejamento de vacinação. Foram poucas doses ainda e corretamente os profissionais de saúde estão sendo imunizados, porque eles que cuidam da nossa saúde e também umas populações mais vulneráveis, como idosos, indígenas, enfim. Mas quando que a população em massa, a maior parte da população já há uma realidade, já há um diálogo com o Ministério da Saúde, quando a população em massa, de fato, poderá ter a vacina? Eduardo, infelizmente a gente deve ter o processo de vacinação ao longo do ano inteiro. Eu não vejo perspectiva da gente, de repente, conseguir uma quantidade enorme de doses e começar a imunizar. E, por exemplo, em abril, em maio, em junho, a gente já tem imunizado todo mundo. A gente errou no planejamento, né? A gente errou em apostar em uma só vacina. Depois de errar em apostar na sua vacina, quando a gente tentou correr contra esse prejuízo, todo mundo já estava na nossa frente. Agora que conseguiu, erra em outros pontos, a gente vai errar por estar brigando com a China, por ter brigado com a Índia, porque vai faltar IFA. Esse IFA é um insumo que precisa para a gente produzir aqui a vacina. Que se chegar a institutos tem condição, inclusive, de fabricar. Aí, né? A gente tem condição de fabricar, mas de onde vem o insumo? Da China. Então, se a gente não resolver esse problema, a gente continuar apostando em confusão com o mundo inteiro, igual um adolescente pirrento, a gente não vai conseguir cuidar das pessoas. E nesse ponto, a gente tem que ter muito pragmatismo. Relação internacional se baseia em reciprocidade. Não dá para eu ficar ofendendo o país por meio dos filhos do presidente, por meio, às vezes, até do próprio presidente, de aliados do presidente, e achar que o país não vai ter o mesmo comportamento com a gente quando a gente precisar dele. A gente vai precisar estender a mão a ele em algum momento. A gente precisa, portanto, ter uma relação madura com os outros países do mundo. Até porque isso é uma guerra sanitária mundial, né? Isso é uma guerra sanitária mundial e, assim, o nosso comportamento, ele mudou demais. A nossa diplomacia era considerada uma das melhores do mundo, porque a gente baseava isso no nosso pragmatismo e não em ideologia. Sempre, historicamente. Eu não estou falando de ontem, eu estou falando de historicamente, aí, os últimos 50 anos, todo mundo olhar para o Brasil e olhar o comportamento do Brasil, e o Brasil é referência para isso. Então, só a gente melhorando um pouquinho o comportamento nas nossas relações internacionais para a gente ter certeza disso. Hoje deve chegar, finalmente, chegou já, o avião com 2 milhões de doses da AstraZeneca. O Anvisa volta novamente, mais 4 milhões e 800 mil doses do Butantan e a gente não tem mais perspectiva. A gente vai depender da importação dos insumos para a gente ter condição de começar a produção, porque fora essas 6 milhões e 800 mil doses a mais que a gente possa ter ainda no mês de janeiro... Que é para todo o Brasil, que é para todo o Brasil, ou seja, a gente vai receber novamente aqui no Maranhão pouco mais de 100 mil doses, que foi o que a gente recebeu nessa primeira divisão. É muito pouco. A gente vai imunizar pouca gente. Então, a gente precisa ter mais celeridade, que é o que importa agora. Vacinar com o máximo de celeridade toda a população. Secretário, e aqui houve o planejamento, que eu não sei nem se são de todos os estados, mas de imunizar com as 2 doses, que é o mais correto, porque pelo menos você já imuniza uma pessoa da forma correta, ao invés de dar uma dose e pegar uma bolha maior, digamos assim, de pessoas, não é isso? Se a gente fizesse isso, a gente está estragando vacina. A eficácia da vacina, ela se dá com as 2 doses. Quem tomou a primeira dose tende necessariamente voltar daqui a 3 semanas para tomar a segunda.
Agora é importante dizer, eu reservei as doses estão com o Estado. Eu não distribuí isso ao município. Para quê? Para que não houvesse o risco de, em vez de eu tenho 100 doses, eu só posso imunizar 50 pessoas. Eu já queria imunizar 100, acreditando que daqui a 3 semanas eu vou ter 6 milhões de doses para o Brasil, para distribuir novamente. Então só foram distribuídas as primeiras doses? Só foram distribuídas metade das doses. Portanto, daqui a 15 dias, a gente começa o processo novamente de distribuição da segunda dose para a gente imunizar todo mundo que tomou já a primeira dose e, de fato, não estragar a vacina. A eficácia ela se dá com as 2 doses da vacina. Secretário, a importância também, como o senhor disse, é a questão de imunização atualmente de poucas pessoas, até pela quantidade de doses em todo o país. Por isso da importância ainda, até das pessoas que estão sendo vacinadas, de seguir as recomendações, porque apenas uma pequena parcela neste momento está se imunizando, não é isso? Não, isso é fundamental. A gente está adotando a prioridade dentro da prioridade. São os idosos em instituições de longa permanência, eles praticamente todos já foram vacinados. Aqui a gente só tem instituição de longa permanência, um asilo em São Luís. A outro tempo, a gente também indígenas aldeados, é uma vacinação muito mais difícil, que a gente tem que se dirigir às aldeias, são os índios que vivem coletivamente, então nem são todos os indígenas, é só uma parcela pequena, indígena que vive em zona urbana, não está sendo nesse momento vacinado. E 34% dos profissionais de saúde. Então, a gente também faz um corte nos profissionais de saúde. De fato, são os profissionais de saúde que estão ligados diretamente ao enfrentamento da Covid-19. Teve de ser assim, por recomendação do Ministério da Saúde, porque simplesmente não havia doses para imunizar todo mundo, infelizmente. É de se lamentar que nem os próprios grupos prioritários estão sendo vacinados completamente nesse momento. Secretário, só para a gente encerrar, eu queria que o senhor falasse sobre essa questão desse perfil fake, que inclusive em um momento tão delicado foi criado a respeito da sua pessoa. É inevitável não tocar num assunto como esse, neste momento ainda mais, e falar o seguinte, a gente ouve nas ruas, a gente que trabalha com o público, o senhor também deve ouvir, a maior parte da população, a maior parcela da população quer saber quando elas vão se vacinar. Claro que a vacinação é importante para todos e tem que se priorizar esses grupos. Mas quando há uma perspectiva de quando, qual mês desse ano, as pessoas, a grande maioria das pessoas vai se vacinar, e eu queria que o senhor comentasse também sobre esse perfil fake que foi criado a respeito do senhor. Então, eu acredito que a gente, a partir do segundo semestre, vai ter mais velocidade, que a gente deve ter destravado essas compras a nível do Ministério da Saúde e vai ter mais velocidade para vacinar todo mundo. Então, população jovem, sadia, abaixo de 40 anos, deve começar a se vacinar a partir do segundo semestre. É improvável que ainda no primeiro semestre a gente inicie a vacinação desse grupo. Então, a estratégia coletiva, a gente vai do mais frágil para quem é mais forte. Por outro lado, eu peço para vocês, usem minhas redes sociais, façam a denúncia. Ninguém vai cobrar por vacina. É público, é gratuito, é SUS. Ninguém pode cobrar por procedimento no SUS. Ninguém pode cobrar por vacina. Não é o meu número de celular, é um número falso também. Pegaram uma foto minha na internet e começaram a conversar com os gestores municipais, sobretudo, secretários municipais, dizendo, olha, eu tenho aqui umas doses de vacina, vocês não querem me pagar para receber essas doses? É uma coisa absurda, abjeta. Graças a Deus, muita gente já entrou em contato, né, de secretários municipais, o que permitiu a gente já acionar a polícia. A polícia já está tomando providências em relação a quem construiu esse perfil, no sentido de ludibriar. Né? Na verdade, o crime é de estelionato. Eu não sou vítima, a vítima está sendo as secretarias municipais de saúde, para quem essa pessoa estava tentando vender doses de vacina que nunca iam chegar. A verdade é essa. E aí a gente pede para todo mundo para não cair nesse golpe, um golpe absurdo, mas a polícia está tomando providências e a gente espera aí que nos próximos dias a gente já saiba de fato quem foi que fez isso, por que fez isso e eventualmente a pessoa seja punida, né? Não dá para passar impune a pessoa em plena pandemia tentar ganhar dinheiro em cima de uma venda falsa de vacina. É absurdo, abjeto. É mais um problema, como se a gente não tivesse um turbilhão de problemas para administrar todos os dias. Secretário, eu gostaria de agradecer a sua presença aqui no Bom Dia Maranhão, inclusive porque é importante que o senhor participe até para informar a população num momento como esse, da realidade, de como está procedendo a questão da distribuição das vacinas, o planejamento de vacina aqui no estado do Maranhão, numa visão mais nacional. O senhor como presidente do CONAS, eu sei que o seu tempo está super apertado, muita demanda para resolver. Então, eu, inclusive, em nome da sociedade, gostaria de agradecer a sua presença aqui para estar repassando esses esclarecimentos. Muito obrigado. Eu que agradeço, Eduardo. Bom dia.